Bom, vamos lá. Prazer, eu sou o Pout, tenho 21 anos e estou aqui para dar um depoimento que eu acho extremamente importante, dado as situações recentes que o Brasil tem passado e tudo mais. E eu sei que tem muita gente que me conhece e gosta de escutar as minhas opiniões, por mais polêmicas que elas sejam, e eu gosto de falar. Então eu tava a fim de falar hoje, eu tô aqui sozinho no hotel, cama tudo bagunçada, tudo mais, o quarto todo bagunçado aqui, de certa forma. Mas eu tava a fim de falar um pouco e, enfim, eu decidi fazer esse vídeo então. É um vídeo bem simples, não tem corte. Cara, só porque eu tava afim e eu vou postar esse vídeo. Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre a minha transição do bolsonarismo para o movimento do MBL, né? O porquê que eu larguei o movimento bolsonarista nos últimos tempos e tenho me posicionado fortemente a favor da missão. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que eu não acho que a missão é de fato a solução perfeita para o Brasil e tudo mais, porque eu acredito que o único que poderia realmente ter uma solução, tem na verdade a solução perfeita para qualquer problema, seria Jesus Cristo. E a missão, ela, na verdade, para mim, ela é só a melhor opção, sabe? Então, enfim, por muito tempo eu também usei essa mesma lógica, só que um pouco distorcida, na questão do bolsonarismo. E por que, que eu digo isso? Pelo simples fato de que, por muito tempo, eu apoiei o Bolsonaro e os seus comparsas ali e tudo mais, pelo discurso que eles tinham. No sentido de Deus, pátria, família, liberdade, conservadorismo, que são coisas que eu particularmente prezo muito. São coisas que para mim fazem sentido, são coisas que eu gosto, são coisas que estão perto da minha realidade, são coisas que eu defendo, né? Mas de um tempo para cá eu tenho visto o mesmo discurso e atitudes cada vez mais distantes daquilo que é falado. Então, bom, vamos começar do começo, no sentido de que, bom, Bolsonaro está preso. A gente sabe que ele não vai participar dessas eleições e que ele escolheu o Flávio, o filho dele. Que, olha, talvez das opções ali, a menos pior seja a Laura, porque o resto realmente não tem muito o que fazer. Eduardo, Flávio, Renan, o Carlos, são opções lamentáveis, né? Então, assim, o Flávio não vai ganhar as eleições. Eu acho que a coisa mais provável que aconteça, infelizmente, seria o Lula ganhar, dado o cenário que a gente tem agora, porque o Flávio não tem carisma nenhum. Ninguém vai votar no Flávio porque gosta dele, mas sim por conta do pai dele. Então, é uma péssima escolha. Eu tinha certeza de que seria o Tarcísio, não vai ser. Então, enfim, vai ser engraçado ver como é que vai ser essa questão. Mas, bom, o bolsonarismo, por que, que eu digo que ele tem se distanciado daquilo que ele tem dito, né, todos esses anos aí? Porque a gente vê um partido, né, o PL ali no caso, né, onde tem os membros, falando muito sobre Deus, né, vamos colocar Deus ali. E além disso ser uma manobra populista muito famosa e muito usada, né, por muitos políticos, o que eu acho algo sujo, eu vejo uma contradição muito grande, né, no sentido em que o cristianismo ele aponta para um lado e o bolsonarismo ele está andando para outro lado. No sentido que, assim, a gente vê Pablo Marçal se unindo ao bolsonarismo agora, né, com a chegada do Flávio ali, os dois juntos, e eu não acho que o Pablo Marçal seja o homem mais cristão do mundo, não posso julgá-lo, né, se ele vai ser salvo ou não, mas dadas as atitudes que ele tem e coisas que ele fala, eu como líder político não colocaria o Pablo Marçal do meu lado, porque eu não acho que ele seja uma boa opção nesse sentido, né? E, enfim, assim como também eles usam Deus e falam sobre Deus, mas agora nesse esquema milionário que está a Igreja Lagoinha, dos amigos do Nicolas Ferreira, também não é falado nada, é silêncio absoluto sobre o caso, é silêncio absoluto sobre o Banco Master. Então, assim, eu vejo um silêncio muito grande sobre coisas que seriam necessárias serem ditas, e estão sendo ditas pela omissão, né? Então, bom, PT eu não preciso nem falar, esquerda de modo geral é algo que eu abomino, então nunca seria a favor de algo assim. Não acho que tem bons políticos na esquerda, não acho que eles têm um bom propósito, é só discurso também. Então os dois eu vejo que são farinha do mesmo saco. É discurso puro e fazer tudo o contrário do que eles falam. Enquanto por outro lado eu vejo a missão, que é um movimento aí que está começando agora, né? Vamos dizer assim, movimento não, né? O partido está começando agora, o movimento já vem lá de 2013 por aí, nessa época, onde o candidato a presidente deles, o Renan, não tem um histórico de corrupção, não tem um histórico de contradições no sentido de
Por exemplo, você vê o Bolsonaro nas antigas apoiando o Lula e ele já foi preso e o Lula também já foi preso, então são duas opções que eu não vejo que são muito boas. O próprio Bolsonaro, assim, com escolhas políticas que eu tenho algumas que eu apoio, assim, não vou usar o argumento da vacina, que essas coisas, porque eu acho que isso é besteira. Eu não acho que ele teve uma má gestão na pandemia, no sentido de que os posicionamentos dele que ele falava, essas coisas, eu não acho, porque ele riu da morte das pessoas. Não, isso eu acho que é um argumento meio burro, assim. Na minha opinião, não é algo que eu concordo. Mas eu sei que ele errou bastante, né? As indicações que ele fez, assim, algumas coisas que ele assinou que eu não concordo. Enfim, e hoje eu vejo Missão, né? Que é um partido ali que, mas pô, você vai apoiar o Missão, você é cristão, o que você fala do áudio do Arthur lá e tudo mais? Tá errado, tá errado. Como eu disse no começo do vídeo, eu não acho que a Missão é a solução perfeita para o Brasil, mas dentre as opções que a gente tem é a melhor, sabe? E eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande a Missão. E por um lado, se a gente tem o Arthur, o Renan, que não são cristãos, a gente tem o Piauí, a gente tem o Matheus, que são cristãos assumidos, né? A gente tem a Espectro Cinza, por exemplo, que é assumidamente, é, assim, vamos dizer, acho que é ateu, né? Vamos colocar assim, eu não sei exatamente, mas ela com certeza não é nem um pouco religiosa. Então é um partido que tem espaço para todo mundo, sabe? E ele não se vende como algo que, como o bolsonarismo se vende, sabe, de ser Deus, pátria, família. Não, ele não se vende como isso. Ele pega e ele fala assim na cara que, bom, a gente vai matar vagabundo. Isso está na Bíblia de que é correto? Talvez não. Mas dado o país que a gente tem, se não for o vagabundo morrendo, sou eu. Se não for o vagabundo morrendo, é você. E o nosso país já está dominado pelo tráfico de drogas e tudo mais. Então, assim, foi uma trajetória gigantesca de erros. E eu acho que agora tem que fazer a limpa, sabe? Então, corrigir do zero, assim, as coisas. E eu acho que a missão ela tem propostas muito boas. Então hoje eu posso afirmar categoricamente que eu larguei o bolsonarismo. Nunca fui petista, nunca apoiei nada do PT. Então hoje eu vejo que a resposta para mim mais clara é a omissão. Pelas propostas que eles têm, pelo discurso que eles têm, pelo histórico deles. Mas pô, eles eram contra o fundão eleitoral e eles pegaram o fundão. Bom, o fundão tá ali. Eu não sei. Bom, eles usam aquele argumento no sentido assim: tá no jogo é para usar, né? Porque se não usar fica muito injusto. Qual a minha opinião sobre isso? Não sei, eu sou meio isentão nessa parte, porque eu não tô lá. Talvez se eu tivesse eu usaria o fundão. Mas pô, é dinheiro público, não sei o quê. Cara, no fim das contas, dinheiro público é usado de maneiras tão piores do que isso. Sabe, a gente já tem lá dentro do Congresso deputados, senadores. Pô, tu vê o Marcos Duval, cara. Olha o Marcos Duval, aquele maluco. Olha bem pra ele, olha o discurso, as coisas que ele posta. Esse cara também é bancado por dinheiro público. Eu acho certo? Não. Daí, porque então. Porque o Marcos Duval é um idiota, daí você vai apoiar que o outro idiota usa. Não, não vou. Mas eu acho que eles têm que ter o espaço deles, também, a missão, sabe? Crescer. E eles dizem que eles são contra o fundão e quando chegarem lá vão acabar com ele. Eu sou a favor dessa ideia. Eu acho que deveria sim acabar o fundão, né? Eu não acho que é algo bom, mas enquanto tem, tá ali, por que não, né? Usa fazer o quê? Enfim, e eu acho que eles são muito honestos, assim, com o discurso deles, de, sabe, não tentar iludir o povo, no sentido de dar um discurso assim, não, porque eu sou cristão, vocês podem confiar em mim. Não, eles olham na cara de um cristão, por exemplo, né, ou de um nordestino, e eles olham e falam, cara, eu não vou olhar para você nordestino e vou ficar, cuscuz aqui, ou povo trabalhador, não sei o quê, sabe, nesse sentido assim de que, olha só como eu amo o Nordeste. Na verdade, tá cuspindo em cima do Nordeste, igual muito político faz. Não, eles olham e falam: o seu estado é um lixo, tá? O seu estado é gerido por pessoas horríveis, porque é mesmo, o Nordeste ele é uma região horrorosa, que não tem saneamento básico, não tem nada, e isso não é culpa das pessoas, é culpa dos políticos. E também indiretamente é culpa das pessoas, porque são essas pessoas que colocam os políticos lá. Então eles sim têm uma parcela de culpa também, não dá pra botar culpa só no político. E não, o povo nordestino, é o povo sofrido, é o povo que sofre. Sim, mas vocês colocam essas pessoas lá. Por escolha própria, alguns sim, alguns não. Porque a gente sabe que tem uma manipulação muito forte nas eleições de lá. Então, quando eu vejo o Missão fazendo esse discurso, falando na cara do povo, que o povo precisa escutar, me lembra até um pouco do começo do bolsonarismo. Né? Quando o Bolsonaro falava lá que, pô, tem que matar vagabundo, não sei o quê, tem que criar prisão e tal. E, pô, isso me deixava muito feliz,
porque, bom, eu era muito menor, claro, né? Eu era criança e pra mim aquilo lá tava muito certo, tipo, porque eu via minha família apoiando isso. Mas hoje, se esse discurso voltasse hoje do Bolsonaro, surgisse hoje, eu também seria a favor, porque eu acharia o discurso certo. Porque sim, tem que matar vagabundo, tem que acabar com o direito de saidinha, essas coisas assim. Isso qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa com cérebro na cabeça consegue discernir isso, né? Que, pô, vagabundo, ele não é uma vítima. Ele matou alguém porque ele quis matar alguém. Não foi lá a sociedade, não sei o quê. Não. Hoje a gente também tem um sistema onde a gente desincentiva o trabalho, desincentiva o esforço em geral das pessoas, porque a gente tem quase o mesmo tanto de carteiras assinadas a gente tem de pessoas recebendo Bolsa Família. Então, assim, como é que esse país vai andar para frente? Porque, basicamente, a gente tem alguns que ganham seu dinheiro honestamente, sustentando aqueles que ganham um dinheiro desonesto, porque muitas pessoas não precisam do Bolsa Família e mesmo assim optam por usar o Bolsa Família. Então, eu, se fosse alguém que pudesse escolher, você tem direito à Bolsa Família aí por tanto tempo, até a gente achar um trabalho para ti. Achamos um trabalho para ti, tu vai trabalhar, ainda ganha ali mais uns 3 meses de Bolsa Família para tu conseguir se estruturar aqui, 3, 6 meses, depois, esquece, acabou, não tem mais Bolsa Família, já era, porque o trabalhador brasileiro, ele já tem muitos direitos, eu diria, é que não são bem direitos, né? Na verdade, tipo assim, a gente recebe muito pouco porque o nosso dinheiro ele é roubado antes da gente receber ele, né? Mas isso é papo para outra história. Então, assim, hoje eu vejo que a missão ela tem um discurso muito mais parecido com aquilo que eu acredito. E por ter um discurso parecido com o que eu acredito, eu tendo a apoiar isso, porque eu vejo também pessoas com uma honestidade intelectual muito grande apoiando esse projeto, sabe? Enquanto outras pessoas muito picaretas apoiando o bolsonarismo, como Pablo Marçal, como André Valadão, como Marcos Duval, tá ligado? Essas coisas assim, sabe? Pessoas que nitidamente são picaretas. E assim, o discurso do bolsonarismo então não te agrada? Agrada, mas eles já estão lá e a gente já tá vendo que é só discurso. A missão eu gostaria de dar uma chance para eles. Pra eles chegarem talvez no poder, a gente olhar e, pô, legal, vocês ou traíram a gente, ou vocês fizeram aquilo que vocês prometeram. E se eles fizerem aquilo que eles prometeram, tá ótimo, seria maravilhoso. E se eles traírem a gente depois, é uma pena, né? Porque vai ser de novo, assim, o Brasil ele é um país muito triste. E se eles não ganharem a eleição, bom, talvez fique na próxima, ou botem deputados lá dentro que façam uma pressão política grande, o movimento vai crescendo cada vez mais, porque é um movimento que está crescendo muito, e eu quero aproveitar e entrar agora nesse começo, né? O movimento já existe há muito tempo, mas ainda está numa crescente, ainda vamos dizer assim, que estamos num começo muito grande. Então hoje eu me coloco a favor do Partido Missão, eu me coloco como uma pessoa que defende essa bandeira de maneira geral. Talvez eu não tenha tantos argumentos lógicos, eu não sou o maior pensador político, mas eu gosto muito do discurso dos caras, eu acho que eles estão certos em muitas coisas, também estão errados em outras, né, isso é normal. Me falta assim, mais presença cristã dentro do Missão, mas ao mesmo tempo também que bom que não tem uma presença cristã muito forte, que está usando isso só para ganhar voto às vezes. Então eu prefiro algo que parece ser mais honesto, assim, de certa forma. Então, bom, esse foi o vídeo que eu fiz. Eu não sei se alguém vai ter assistido até o final. Se você assistiu até o final, sei lá, comenta corrente, sei lá. Foi o que eu olhei ali atrás pra minha correntinha ali pra eu ir pra academia daqui a pouco. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por ter escutado meu discurso. Se você discorda, joga um textão aqui me xingando, falando o que você quiser. E vamos conversar. E eu faço um vídeo de resposta. E, enfim, vamos ver do que isso aqui dá. Talvez não dê em nada. Talvez dê em alguma coisa. Vamos ver do que vai dar. Valeu, rapaziada. Tamo junto.